Fica à vontade, pastor. Graças e paz, Senhor Jesus, gente. Tudo em paz com vocês? Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite que foi feito pelo pastor Tomé. Agradeço ao pastor Cláudio também e a toda a direção pela confiança. E é uma alegria retornar, na verdade. Eu não recordo em qual edição eu estive aqui, mas já participei da Conferência Mundo, que é uma referência, né? Esse encontro que vocês têm realizado já há 10 anos, é muito conhecido lá em João Pessoa também. E glória a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja, por essa iniciativa, por essa mobilização que visa, como diz o tema da conferência, a glória do Senhor. Amém? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor, como foi dito, sou pastor da igreja presbiteriana lá de Intermares, casado com a Vivian, pai da Laura, de 9 anos, e da Luísa, de 2 aninhos. Linda, 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 as menininhas. E tenho pastoreado a igreja de Intermares desde a sua fundação. Nós tivemos o privilégio de plantar aquela igreja e graças a Deus o Senhor tem sido generoso conosco, a igreja tem avançado, nós temos contribuído com a plantação de novas igrejas e eu fico feliz porque sei que essa é uma realidade da igreja presbiteriana de Guarabira também, que o Senhor tem usado vocês nesse sentido, louvado seja o nome dele por isso. Queridos, eu gostaria de iniciar esse tempo de meditação na palavra do Senhor fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você já, em algum momento da sua vida, sentiu que nasceu para fazer alguma coisa específica? Em algum ponto da sua caminhada, você olhou para si e pensou, olha, eu nasci, eu existo para fazer isso. Há alguns, por exemplo, que afirmam que nasceram para cantar, que dizem que desde que ele saiu do ventre da sua mãe na sala do parto, o seu choro já era afinado. Há aqueles mais românticos que vão fazer uma declaração mútua como casal, dizendo que nasceram um para o outro. Há também aqueles que dizem que nasceram para sofrer, são vascaínos desde pequeno. E aproveitando o clima olímpico, há alguns que dizem que nasceram para ter um desempenho acima da média em determinado esporte. Eu sei que eu vou denunciar a minha idade agora, mas quantos aqui lembram de um jogador de vôlei da seleção brasileira chamado Tandy? Levanta a mão. Olha aí, né? Esse é o pessoal que nasceu no século passado, tá, gente? Eles estão junto comigo. O Tandy foi um jogador da seleção brasileira de vôlei da chamada Geração de Ouro. Foi a primeira seleção do país que ganhou uma medalha olímpica de ouro. E eles ficaram muito famosos, muito conhecidos, e eu me lembro que o Tandy, em um testemunho, depois isso acabou virando uma propaganda, afirmou que durante muito tempo, a contragosto, seu pai permitia que ele tivesse uma vida de atleta profissional, porque o sonho do seu pai era que ele fosse juiz de direito. E ele afirma, na entrevista, ao final dela, que o pai também se engana, porque certamente ele não teria tanto sucesso fazendo outra coisa que não estava conectada à sua vocação. Eu não sei se você já sentiu isso em algum momento na sua vida. Eu não sei se nesse momento você atua em alguma área ou faz algo que lhe dá essa sensação de que você nasceu para realizar esse trabalho. Eu não conheço aqui, pelo menos da grande maioria, quais são os dons, talentos e competências que Deus distribuiu entre vocês. Mas eu posso afirmar uma coisa com a certeza que a palavra de Deus nos garante. A de que há, nesse sentido que nós estamos falando, um ponto comum a todos nós. Que nós nascemos para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Mas como é que isso se desdobra, pastor? Na prática, o que é que significa ter uma vida para a glória de Deus? Que tipo de atitude essa realidade nos convoca a praticarmos? Esse é um tema que é muito extenso, irmãos. E não há a mínima possibilidade, pelo menos para mim, de esgotar esse tema nessa noite. Certamente, muito do que não será dito aqui
poderia ser dentro da temática central. Mas eu gostaria de, nessa noite com vocês, meditar sobre ao menos 3 aspectos que envolvem uma vida que glorifica a Deus. E nós vamos fazer isso meditando no texto de Filipenses capítulo 1, a partir do verso 12, texto que leremos juntos. Eu convido você já a abrir a palavra nessa passagem. E você pode acompanhar a leitura que eu farei, tá bom? Filipenses capítulo 1, verso 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, por meio da Tua palavra, Pai. Tua palavra que não é um livro que fala sobre o Senhor, é a Tua revelação para nós. Aqui nós temos a Tua verdade, Pai, verdade que produz libertação, verdade, Pai, que nos confronta, nos consola e nos salva. E eu te peço que, em nome de Jesus, nessa hora, o coração de cada um de nós seja como uma terra fértil, onde a semente da Tua palavra caia, crie raízes e frutifique para a glória do Teu nome. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O homem que escreveu essas palavras foi o apóstolo Paulo. E ele escreve estas palavras destinando-as a uma igreja muito querida e muito especial, a igreja de Filipos. A cidade de Filipos foi a primeira cidade que o apóstolo Paulo visitou na sua segunda viagem missionária, após o Espírito Santo redirecionar o roteiro daquele projeto. Para aqueles que conhecem o relato de Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, junto com alguns irmãos, estavam realizando a segunda viagem missionária, partindo de Antioquia, a cidade que se tornou uma espécie de base missionária da igreja do primeiro século. E o objetivo dessa segunda viagem era visitar as igrejas que foram plantadas na primeira. Mas em dado momento, o Espírito Santo começa a impedir que Paulo e os demais missionários sigam adiante. Então, à noite, ele tem a visão de um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, o apóstolo Paulo entendeu o que estava acontecendo e eles foram para a Macedônia. E chegam pela primeira vez na Europa Ocidental. E o primeiro relato de uma atividade missionária que nós temos registrado em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária nesse território, é justamente na cidade de Filipos. Talvez você não esteja associando a cidade aos fatos que ocorreram ali, mas possivelmente você conhece esses fatos. Vocês lembram da história de que Paulo e Silas ficaram presos, foram acusados
por homens que eram donos de uma escrava que estava possessa por espírito maligno, que conseguia proferir adivinhações, dando lucro a esses homens. E quando Paulo expulsou o espírito maligno dessa jovem, esses senhores acabaram os acusando e eles foram açoitados e presos, e que, por volta da meia-noite, cantando louvores ao Senhor, veio um terremoto e abalou os alicerces da prisão, e eles foram libertos, e o carcereiro se converteu. Vocês lembram dessa história? Ela aconteceu em Filipos, nessa ocasião. E Paulo, portanto, tinha uma lembrança, um histórico, uma experiência com essa igreja, com esse território, que apresentava ao menos duas realidades: a manifestação do poder de Deus e a oposição ao progresso do Evangelho. Paulo seguiu viagem, a sua obra continuou. Em dado momento ele foi preso, tempos depois, por conta do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. E então, da prisão, o apóstolo Paulo escreve uma carta para esta igreja, a igreja de Filipos, que é essa carta que nós temos aqui em mãos, e é a carta que tem o texto base da nossa meditação. Nessa pequena porção da carta que nós acabamos de ler, existem ao menos 3 princípios, 3 atitudes que são fundamentais para alguém que quer viver para a glória de Deus. E a primeira delas é que alguém que vive para a glória de Deus se alegra em Deus. Se alegra em Deus. Independente das circunstâncias, irmãos. Independente do que está acontecendo. Sem levar em consideração o contexto, o sofrimento, a dor e a luta. Essa pessoa se alegra na presença de Deus. Eu já falei do escritor dessa carta, o apóstolo Paulo, e já afirmei que ele estava preso, e isso é citado na porção do texto que nós lemos. Mas eu gostaria de convidá-los a ler comigo o finalzinho do capítulo 1, onde Paulo deixa claro que os irmãos de Filipos também estavam passando por tribulações, também estavam passando por lutas, também sofriam com a oposição àqueles que eram inimigos da fé. Leia comigo a partir do verso 27, eu não sei se vai estar projetado, mas você pode acompanhar na sua Bíblia ou mesmo ouvir a leitura. Olha o que o texto diz: vivei acima de tudo, isso o apóstolo falando para a igreja, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Luta. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, inimigos. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Uma igreja que estava passando por luta e que estava, em certo sentido, nós não sabemos exatamente quais são as circunstâncias disso, mas que estava, segundo as palavras do apóstolo, padecendo pela fé evangélica. E aí nós olhamos para essa realidade. Um plantador da igreja, pastor da igreja, que estava distante da comunidade e estava preso injustamente, correndo risco de vida, inclusive. E uma igreja que estava sem a presença do seu plantador, do seu pastor, e passando por lutas, dificuldades e tribulações. Situação difícil, sim ou não? Sim ou não? Situação potencialmente eficaz na produção de angústia, dor, sofrimento e revolta nos corações. Mas, curiosamente, esta carta é conhecida como a carta da alegria. Porque, somando as expressões de alegria e as suas variações que nós temos aqui na carta,
incluindo aqui está no versículo 18, quando Paulo diz que se alegra pelo nome de Cristo está sendo proclamado, inclusive por aqueles que queriam fazer isso para gerar tribulação no seu coração. Nós temos aqui 16 citações de alegria, 16 convocações para que aqueles irmãos se alegrassem em Deus, ou de testemunhos de que Paulo estava alegre em Deus. Por quê? Porque as razões da alegria de alguém que foi alcançado pela graça de Cristo e que vive para a glória de Deus, estão, meus irmãos, acima dessas realidades. Eu não estou falando sobre alienação. Eu não estou ignorando o fato de que um diagnóstico de câncer, como foi citado aqui durante a ministração do louvor, de que uma perda significativa financeira, de que uma decepção amorosa, ou de que qualquer outra circunstância negativa que se abata sobre a nossa vida, cause dor, sofrimento e luto. Eu não estou ignorando esse fato. Mas nós, como cristãos, como pessoas que creem no Evangelho, em Cristo e na palavra, também não podemos ignorar o fato de que, segundo 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Em Cristo nós somos pessoas que tiveram seus pecados perdoados. Já não paira condenação sobre a nossa vida. Nós somos herdeiros das promessas celestiais do Senhor. Nós estamos protegidos e guardados pelo amor, que segundo a própria Escritura, não se apartará de nós por nada, nem por morte, nem por vida, nem por principados, potestades, nem por coisas do presente, nem do porvir. Nada pode separar-nos do amor de Deus. E isso não deve produzir outro efeito em nosso coração, senão o de nos alegrarmos. Nós precisamos olhar para a vida com essa perspectiva. Se você é cristão, se você tem Deus no seu coração, meu irmão, você já tem as riquezas, as promessas, as garantias mais preciosas que alguém pode ter na sua existência. Podemos sim encarar as dificuldades da vida, nos compadecermos, ficarmos com o coração apertado. O próprio Jesus chorou ao encontrar-se com as irmãs de Lázaro, quando ele estava morto e sepultado. Mas nós devemos dar às coisas o peso que elas realmente têm. Nós precisamos olhar para a vida com a certeza de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pela citação que eu fiz do Vasco da Gama no início dessa mensagem, você já deve imaginar que eu acompanho o futebol. E eu gosto de assistir futebol. Eu sou torcedor do São Paulo Futebol Clube. E frequentemente eu não consigo acompanhar os jogos, porque nós temos culto de oração na quarta-feira e domingo tem o culto lá na igreja pela manhã e à noite. E aí, o que é que eu tento fazer, muitas vezes? Eu tento não ouvir, não conversar com ninguém depois do culto para não saber qual foi o resultado do jogo, para poder chegar em casa e tentar assistir o jogo como se estivesse tendo uma experiência ao vivo. Mas em alguns momentos, algumas ovelhas abençoadas chegam para mim e dizem: ei, pastor, deu bom para o São Paulo hoje, hein? Pastor, vocês tomaram de 3. E aí, quando eu sei que o time perdeu, eu não assisto. Mas às vezes, quando eu sei que o São Paulo ganhou, mesmo sabendo o resultado, eu chego em casa e vou relaxar um pouquinho assistindo o jogo, já sabendo o resultado. E teve uma vez que eu estava assistindo o jogo do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo tinha vencido de 2-1, mas o Corinthians engoliu o São Paulo durante o jogo. E à medida que o jogo avançava, era bola na trave, Corinthians atacando, pressão, e aquela situação que naturalmente traria medo para um torcedor, mas eu estava extremamente tranquilo. Por quê? Eu sabia o resultado. O adversário, ele aparentemente estava prevalecendo, mas eu sabia que o resultado já estava definido. E eu assisti aquele ataque, aquela investida, aquele avanço do adversário, que fez o gol, que saiu na frente, com a tranquilidade de que
seguramente no final eu iria vencer. Não é essa a nossa experiência como cristãos, irmãos? Não é essa a nossa realidade? Nós caminhamos nesse mundo, tropeçamos, apanhamos de um lado, apanhamos do outro, perdemos, retrocedemos, avançamos, nos alegramos um pouco, conquistamos, e aí nos decepcionamos, depois ficamos felizes, somos surpreendidos, e aí decepcionamos alguém, e vamos nessa caminhada. Mas se nós estivermos em Cristo, no final das contas, a grande razão da nossa alegria já está garantida. Portanto, sorria, se alegre, seja uma pessoa cheia de alegria pelos motivos que só Cristo pode apresentar. Além de ser alguém alegre para a glória de Deus, você também deve ser alguém submisso para a glória de Deus. A obediência é um ponto fundamental para alguém que quer ter uma vida que glorifica ao Senhor. E aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele deixa claro, por ele queria partir. Se nós lermos o restante da passagem que nós lemos, eu li até o verso 21, mas eu queria ler agora do verso 22 ao 26, onde o apóstolo Paulo vai explicar essa realidade. Ele diz: viver é Cristo e morrer é lucro. E por que morrer era lucro? Porque como alguém profundamente crente nessa realidade que nós apresentamos agora há pouco, Paulo sabia que a melhor coisa que poderia acontecer com a vida dele era partir. Se Deus o recolhesse, se ele fosse martirizado naquela prisão, se o último segundo que ele tivesse de vida fosse aquele que ele usou para encerrar essa carta, ele estaria bem, estaria feliz, seria melhor, ele estaria na glória com o Pai. Fim de lágrima, fim de sofrimento, fim de tristeza, vida eterna, corpo glorificado, olha que maravilha. Ele tinha essa consciência, e ele diz, aqui a partir do verso 22, entretanto, se o viver na carne traz o fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu quero ir, dizia o apóstolo Paulo, mas o Senhor quer que eu fique porque há um trabalho a ser feito. Então eu vou ficar. Eu acho curioso que quando nós pensamos na perspectiva de submissão à vontade de Deus, frequentemente nós pensamos naqueles aspectos que são mais passivos. Eu vou fazer a vontade de Deus, então eu vou deixar de assistir coisa que eu não devo assistir, eu vou deixar de falar coisa que eu não devo falar, eu vou deixar de estar em ambientes que eu não devo estar. Pensamos basicamente naqueles aspectos restritivos. E eu estava conversando com uma pessoa conhecida um dia desse, que infelizmente se tornou uma pessoa muito amargurada na vida. Um cristão verdadeiro, professa Jesus Cristo, fiel, mas uma pessoa muito amargurada por conta de decepções, inclusive com a igreja, inclusive com o convívio entre os irmãos. E aí essa pessoa falava o seguinte: olha, pastor, o meu desejo é que Deus me leve. Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Sabe, eu não tenho mais prazer, não tenho mais alegria. Então, o meu desejo é que Deus me leve, porque eu não me apego a nada nessa vida. Essa vida para mim não tem sentido. Eu quero estar com o Senhor, eu não tenho mais prazer em nada aqui. E eu percebia, irmãos, que ele falava isso com uma pontinha de orgulho. Como se essa fosse a atitude de alguém muito desprendido e muito confiante no que estava à sua espera. Como se esse fosse o testemunho de alguém que estava valorizando o que verdadeiramente era importante. Mas esse, na verdade, era um testemunho covarde. E eu falei isso para ele. Porque é muito fácil você falar que entrega a sua vida para Jesus e que morre por Cristo e que morrer é lucro, quando alguém coloca uma arma na sua cabeça e diz: se você não negar a Jesus, eu lhe mato. Sinceramente, não é muito difícil receber essa bala.
falar, eu não nego. Talvez alguns de nós ficarmos angustiados, mas é uma atitude passiva, eu não nego. Difícil mesmo é você acordar todo dia, se levantar da sua cama dizendo, eu vou trabalhar para a glória de Deus, eu vou tratar minha esposa de uma forma digna para a glória de Deus, mesmo não gostando de tal pessoa, mesmo estando chateado com ela, eu vou liberar o perdão para a glória de Deus, eu vou ser um instrumento ativo nas mãos do Senhor para a glória de Deus. Tem muita gente que encara a vida cristã como uma âncora. A pessoa se sente como um barco que está dentro do mar e que tem como objetivo da sua vida permanecer lá dentro. Joga a âncorazinha lá embaixo e fica lá seguro. E as ondas não conseguem levar aquela pessoa para fora do mar e arrebentá-la lá na beira da praia. Mas em compensação ela também não avança. Ela está parada, estagnada. Eu acho que Deus tem mais interesse em que o nosso barquinho tenha um motor, para que possamos avançar, seguir e aprofundarmos a nossa experiência com Ele. Submeter-se a Deus, repito, não é apenas deixar de fazer aquilo que Deus condena, é também fazer aquilo que Deus ordena. É ter uma atitude proativa e não apenas passiva, segura, de conservação. E Paulo entendia isso. E é por isso que enquanto ele estava aqui nessa terra, ele não ficava definhando dentro de uma prisão, esperando a morte chegar, olhando para as circunstâncias e usando as circunstâncias como desculpa para não fazer aquilo que precisava ser feito. Enquanto ele estava aqui, ele se gastava aqui. Ele cumpria a vontade do Senhor aqui. E entre as atitudes que envolvem o cumprimento da vontade do Senhor, estava o último ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Nós já falamos que alguém que tem uma vida para a glória de Deus, se alegra em Deus, obedece a Deus, e obedecendo a Deus, essa pessoa proclama o nome de Deus. É uma testemunha de Deus, anuncia o nome de Cristo. E é isso que Paulo fala aqui no texto. Ele diz que as suas algemas, e ele consola os irmãos da igreja com essas palavras, que as suas algemas contribuíram para o avanço do evangelho, porque enquanto ele estava preso, ele pregava para os guardas que faziam o rodízio na sua vigília. E que, inspirados pelo exemplo de Paulo, que mesmo preso estava pregando, outros irmãos corajosamente, mesmo diante de dificuldades e de perseguição, pregavam também. Alguns até por ciúme, como nós vimos aqui. E ele envia uma carta para essa igreja dizendo, olha, eu estou anunciando o evangelho de Cristo para vocês. Porque é incompatível que alguém tenha uma vida que tenha como objetivo glorificar a Deus e não comunique o Deus que lhe deu a vida e que lhe deu esse objetivo. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor nesse sentido, irmãos. Eu estava conversando hoje à tarde com o pastor Cláudio, e ele estava me falando de um projeto muito bonito aqui da igreja, de durante esse ano distribuir 81 mil folhetos. É isso, pastor Cláudio? E eu olhei para ele e falei, como é isso, homem? E ele disse, olha, nós convocamos 70 pessoas para distribuírem 5 folhetos por dia. E aí alguns críticos, alguns céticos vão falar, ah, pastor, folheto, isso funciona ainda. Havia um presbítero lá na nossa igreja que faleceu na época do Covid, infelizmente, chamado presbítero Marcos, que era um homem de Deus. Todos os dias, 5 horas da manhã, lá em Termares, ele saía distribuindo folhetos nas caixas postais e nas casas. E nós só soubemos o impacto real desses folhetinhos que o presbítero Marcos distribuía após a sua morte, diante de tantos testemunhos de fé. Um deles se tornou, um desses irmãos alcançados, se tornou diácono lá da igreja, era porteiro de um prédio, lá em Termares. Todo dia, 5 e meia da manhã, o presbítero Marcos chegava lá, dava um folhetinho para ele, e aí, depois da terceira vez, ele
perguntou o que era aquilo, queria entender mais. O presbítero Marcos evangelizou o irmão Silvio. O irmão Silvio se converteu e ele mudou o horário dele lá na escala do prédio para poder, às 5 horas da manhã, também distribuir folhetos com o presbítero Marcos. Ele ficou tão empolgado que teve um episódio que eles foram na principal lá do Intermares, na Mar Vermelho, tinha um banco, e ele entrou dentro do banco para deixar um monte de folheto lá junto dos caixas eletrônicos. Mas era 5 horas da manhã, ele estava entrando, quando entrou a porta travou, o alarme, pé, 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 ele, pelo amor de Deus, socorro. Mas graças a Deus não aconteceu nada, e foi muito simbólico para nós, que quando o presbítero Marcos morreu, ele, enquanto estava doente ainda, convalescendo, fez um pedido à sua família. E ele pediu para que a bicicleta que ele usava para o evangelismo fosse dada para o Silvio, por causa de um folheto. São tantas histórias que nós temos de atitudes simples de alguém que fala de Cristo, que apresenta Cristo, que não se envergonha de Cristo, e que acabam gerando uma série de consequências dentro do coração daquela pessoa e do reino espiritual, que vão se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando, e acabam alcançando níveis e assim, espaços que nós nunca imaginaríamos. Eu quero contar uma última história antes de terminar, irmãos, e essa aconteceu comigo. Havia uma irmã na nossa igreja que casou-se com um rapaz que não era cristão. E algum tempo depois, o pai desse homem, que era ateu e profundamente assim, avesso a qualquer tipo de religião, de coisas desse tipo, ele contraiu um câncer muito pesado. E naquele momento eu fiz o casamento dos dois, não é? E dei uma palavra lá no casamento, e aí o pai do rapaz havia me conhecido e ela perguntou se podia chamar o pastor do casamento para orar por ele. E ele me recebeu no hospital. E eu fui e falei, ela me chamou para ir no hospital quando ele estava doente, eu fui e falei. Sinceramente, eu não lembro do que falei, não tenho ideia do que falei, e acho que não falei nada de extraordinário demais, e saí. Cerca de 2 anos depois, esse homem vai celebrar, ele consegue sair do hospital, mas muito doente ainda, e decide celebrar os 50 anos de casamento com a sua esposa. Reúne toda a família numa granja que eles tinham. E lá, com a família toda reunida, ele pede para que eu faça aquele momento de celebração, que desse uma palavra naquele dia, e eu fui. E após a palavra, ele pega o microfone para agradecer os presentes, agradecer os convidados, e então ele se vira para mim e ele começa a dizer o seguinte: eu quero, acima de tudo, agradecer ao pastor pela palavra que ele me deu quando eu estava lá no hospital, porque foi isso que permitiu que eu continuasse a lutar. Quando o Senhor, você falou de perseverança, de resiliência, e eu pensando comigo, onde foi que eu falei isso, pelo amor de Deus? Eu não lembrava de nada do que eu tinha falado, e ele começou a falar como aquela palavra impactou o seu coração, que aquilo fez diferença na sua caminhada, na sua mudança. Isso impressionou tanto a família que acabou abrindo uma porta para que o evangelho fosse pregado dentro daquela família que não tinha uma aproximação com a igreja. E o fato foi que depois disso eu pude acompanhá-los em alguns momentos, e teve um dia, ele foi padecendo, ficou muito doente, foi para casa, os médicos disseram, olha, é melhor levar ele para casa para que ele possa partir com vocês. E teve um dia que eu estava chegando em casa, 11 e pouco da noite, e recebo uma mensagem: Igor, você poderia vir aqui? E eu disse, olha, pode ser amanhã. O pessoal, não, se puder hoje, eu fui. Resumindo a história, irmãos, quando eu cheguei lá, eles pediram para fazer uma oração com esse homem. E eu entrei e entendi que aquele era o último momento onde eu podia realmente fazer uma oração e desafiar aquele homem a aceitar Jesus. O que foi feito e o que foi acompanhado por ele. Enquanto toda a família se reuniu ao redor da cama e eu orava e louvava ao Senhor, enquanto nós fazíamos um culto ali e desafiávamos aquele homem a aceitar Jesus, ele ouviu, assentou com a cabeça e após a primeira música do louvor, que foi Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã, ele partiu, ele faleceu,
com todos da sua família ao seu redor, louvando a Deus e ouvindo o Evangelho. Por conta de uma palavra, que eu nem lembro qual foi, que foi dada de maneira despretensiosa a uma pessoa que estava no hospital, precisando de ajuda, e que, aos olhos humanos, era totalmente avessa ao Evangelho. Que para alguns seria uma situação na qual se aplicaria a passagem, é lançar pérolas aos porcos. Nós precisamos anunciar Jesus, se nós vivemos para a glória de Jesus. Porque tem gente morrendo e indo para o inferno. Deus tem os seus eleitos, pastor. Eu sei, eu sou presbiteriano. Sou bíblico. Tento ser. Mas como foi que Deus disse que alcançaria esses eleitos? Vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Deus te chamou para que você proclame o seu nome. Deus te convocou para que você testemunhe dele. Deus te capacitou com o Espírito Santo, se você é cristão, para com poder e autoridade, você testemunhar do seu nome. Nós precisamos nos alegrar em Deus, precisamos obedecer a Deus e precisamos proclamar a Deus se quisermos ter uma vida para a glória de Deus. Existem outros princípios, outras atitudes e outros compromissos que nós poderíamos assumir nesse sentido. Mas eu gostaria de encerrar com esses 3. E eu gostaria de dizer o seguinte: por que é que eu usei a vida e o exemplo do apóstolo Paulo para apresentar esses princípios a vocês e a mim mesmo nessa noite? Por que não falar diretamente de Cristo, que mais do que ninguém foi um homem, um Deus encarnado, que teve toda a sua alegria no Pai, que tinha como comida fazer a vontade do Pai, que mais do que ninguém testemunhou, foi o testemunho vivo, a encarnação de toda a proclamação da palavra de salvação e do Evangelho. Por que não falar de Cristo diretamente? É óbvio que nós podemos falar de Cristo, devemos falar de Cristo diretamente. Mas quando nós vemos um homem como o apóstolo Paulo, em circunstâncias como essas, declarando as palavras que declarou, nós estamos vendo alguém que é igual a nós. Pecador, falho, imperfeito, sujeito às tentações desse mundo, mas que pela graça do Senhor teve uma vida que glorificou o nome de Deus e que quando chegou o momento pôde declarar: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, agora, pois, receberei a coroa da vida que está preparada não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Não existe nada de especial na vida de Saulo de Tarso que o faça, ou que tenha permitido que ele pudesse experimentar essa realidade, a não ser a graça de Deus que estava sobre a vida dele, que está sobre a minha vida e sobre a sua vida também, em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nós somos indesculpáveis. A partir de hoje, alegre-se em Deus, obedeça a Deus e testemunhe, proclame o Evangelho de Deus, independente das circunstâncias. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, Tu estás conosco, Teu Espírito Santo é o nosso Consolador. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para esse propósito tão bonito, tão rico, tão valioso, que é vivermos para a Tua glória. É nisso que nós encontramos a nossa alegria, Pai. O Senhor será mais glorificado em nós quando nós nos alegrarmos mais em Ti. Pai, quando nós vivermos para a Tua glória, Senhor, isso não será um peso, será desafiador? Sim. Vai ser sacrificial? Vai. Será algo que vai exigir de nós atitudes que nós naturalmente talvez não teríamos? É verdade, Senhor.
mas certamente isso nos trará uma vida de satisfação que nenhuma outra vida aqui nessa terra poderia nos dar. Que em nome de Jesus o Senhor nos esclareça quanto a esse sentido. E que nenhum de nós cometa a loucura de, tendo declarado que Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, tomemos a decisão de caminhar de maneira negligente, descomprometida e relaxada diante dos compromissos para os quais o Senhor nos convoca. Sê conosco, e que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês nessa noite.